Alô você, estamos aqui mais uma vez no meu querido podcast, uma oportunidade de falar de gestão com propósito. E hoje, estão percebendo que o lugarzinho é diferente, né? É especial porque nós estamos aqui na sede do Sales Club São Paulo. E hoje, para mim, é um momento muito feliz estar tendo a oportunidade aqui de bater um papo com um camarada que é o CEO dessa estrutura fantástica da área comercial e de vendas, meu grande amigo Luiz Paulo Teixeira. Satisfação imensa, meu querido. Meu querido, no meu querido podcast, Breno. Breno, muito obrigado por estar aqui. É uma honra estar aqui com vocês, participar, trocar ideias sobre gestão, sobre negócio, mas sempre de uma maneira muito próxima, sempre de uma maneira muito humanizada, que é o que você traz pra gente, nos inspirando já há um tempo que você está aqui conosco, participando da comunidade. E o que eu puder dividir com o pessoal, com os empreendedores, com as pessoas que estão nesse seu canal, vai ser uma honra. Então, Luiz, né, não é de hoje que o amigo está na área de educação corporativa, né? Não. E qual foi esse insight que trouxe o amigo? Foi o universo? Foi Deus que direcionou? O que é que fez com que o amigo se direcionasse para essa área de direcionamento empresarial? Eu vou dizer para você, Breno, que a educação aconteceu na minha vida. Ela não foi um desenho, não foi um planejamento. Eu sempre digo às pessoas, e você sabe disso, que eu falo que eu sou estagiário do universo, né? Porque eu estou sempre aprendendo Eu utilizo isso de vez em quando já. e sempre servindo. E se você utiliza, eu tenho certeza que você é um excelente exemplo disso. Servir é sempre importante. Sempre. E nesse aspecto, o servir é uma atitude de gratidão e de ofício para a sociedade, um olhar para o sucesso da sociedade. E a docência, a educação, ela é muito disso. Ela eu sempre falo que é muito próximo à paternidade, porque ela é sobre amor, sobre doação e sobre foco no sucesso do próximo. E quando, por volta dos anos 2000, eu tive uma carreira junto à indústria farmacêutica, junto ao marketing e junto à formação, treinamento interno de pessoas, aquilo era parte do ofício, mas quando saí dessa posição, apareceu uma oportunidade numa organização chamada Fundação Getúlio Vargas. Isso demais. Eu tive a oportunidade de fazer gestão empresarial, pós-graduação na FGV em Salvador. 40% dos MBAs da Fundação Getúlio Vargas são de gestão empresarial. E é um excelente curso. E foi nessa área que eu atuei. Disso. Saudoso Barreto, que era da unidade de Salvador, da FGV. Então comecei lá no começo dos anos 2000. E ali, o que era uma oportunidade empresarial ou uma oportunidade de trabalho se tornou uma grande paixão. Eu fui realmente encontrado. E aí a brincadeira entre amigos que a educação é a cachaça. Você começa e não quer parar. Ela é gratificante, ela é transformadora da sociedade e é um mercado razoavelmente interessante de se atuar. Sim. Então foi lá nos começos dos anos 2000 que eu comecei a atuar com a educação corporativa nos bastidores do negócio, na estrutura de um negócio, e aos poucos eu fui ingressando na sala de aula e são já 25 anos de educação corporativa. 25 anos de educação corporativa. Imagina quantas pessoas já foram impactadas, né, já foram servidas dentro desse modelo. Imagina o contrário. Quantas lições eu tive se em cada sala de aula tem 40 alunos. Eu posso dizer que é uma dádiva. Repertório é grande, né, irmão? Mas eu sou mais servido do que sirvo no mundo da educação. Realmente, eu acho que até os meus últimos dias, se eu puder estar servindo em ajudar as pessoas por meio da educação, da formação, vai ser assim. A melhor maneira de aprender, ensinar. No ensino de adulto diz isso. Porque quando você tem que trocar, você tem que falar com as pessoas. E o serviço, né? Igual Cristo veio demonstrando que primeiro você serve e o restante lhe é acrescentado. Então, percebe-se que, com certeza, várias oportunidades começaram a surgir depois desse processo. Concorda comigo? Inclusive, onde nós estamos aqui. Onde nós estamos agora. Vamos fazer um exercício aqui entre nós, para entender como
a educação mobiliza e transforma a gente, né? Toda vez que você precisa explicar algo para alguma pessoa, numa conversa qualquer, você precisa pensar, assimilar, organizar as ideias para comunicar aquilo que você pensa. Sim. Então, de alguma maneira, aquele fragmento, aquele monte de coisa que está na sua cabeça, ele precisa ser estruturado para ter um encadeamento lógico. Nesse processo, você já está transformando dados em informação ou em conhecimento. Sim. E quando tem até uma brincadeira, né? Se eu tenho $1 e você tem $1 e a gente troca, você continua com $1 e eu com $1. Mas se eu tenho uma ideia e você tem uma ideia, a gente troca, você fica com 12 e eu fico com 12, porque Sim. a gente assimila. Então, o processo de trazer informações para as pessoas, além de assimilar, organizar e distribuir, isso me dá a melhor concepção, as trocas de informações fazem com que aumente. Por exemplo, você está na região Nordeste, trabalha com uma série de negócios, né? Nós temos a questão da pedreira, nós temos a questão dos outros projetos que você possui dentro do seu hub. E quando a gente fala de governança, você me traz insumos de desafios ou problemas e soluções que você trouxe. Se eu tenho uma boa memória e faço boa associação, eu junto esse com mais outros que eu conheci, com mais outros que eu aprendi, com mais outros que eu li. Então você acaba tendo um acervo gigantesco. Então, voltando ao modelo de aprendizagem, ensinar é aprender se você organizar e armazenar as informações. Interessante quando você fala um processo como esse, que a gente entende a importância da comunidade do Sales Club, né? Porque é um momento de... Eu costumo falar de compartilhamento, porque se o cara falar troca na Bahia é meio complicado. Lá ele, troca não, lá ele. Então é sempre um momento de você, além de servir, de ser servido. Porque você percebe que as experiências, os repertórios de cada empresário que está aqui dentro da comunidade, ele já passou por uma dor, ele já passou por um momento, e através disso surgiu um aprendizado, que no momento que você está na sala de aula, batendo um papo, conversando, você consegue entender uma solução, como no Meet, que a gente teve a oportunidade de participar de alguns momentos. Então, é você aprender com a dor do outro, sem a necessidade de sofrer aquele problema. Você não precisa passar os 2, 3 anos para criar a solução. A pessoa consegue transmitir para você, olha, passei por essa condição e essa foi a solução. E olha só que coisa boa. A gente às vezes acha que somente a nossa organização está passando por desafios. A gente tem essa mania, né, do cachorro meu vira-lata. Não, porque isso acontece na minha. Os problemas são parecidos entre as empresas. Os desafios são semelhantes. São pessoas, as gerações, os conflitos, às vezes o financiamento da organização. E você vê, muitas vezes a solução para o nosso problema está em uma organização que ela é diferente, é de um segmento diferente do nosso. Sim. Porque todas as empresas precisam de financiamento, geração de fluxo de contratar pessoas. Mas uma empresa de tecnologia foi dar a solução para você que está na área de mineração. Com certeza. E é nessa hora que a gente começa a entender a valia da diversidade. Sim. Tem gente que acha que fala que diversidade é porque tem é politicamente correto. Não, vamos parar de idealismo e vamos pensar em racionalidade. Ter pessoas diferentes tratando de assuntos semelhantes aumenta a possibilidade de solução. E comunidade é isso. Comunidade é um lugar onde não tem dono, mas ela tem uma filosofia que rege, há um respeito, há um interesse comum e as pessoas compartilham, não troca, né? Porque lá ele de novo, né? Mas e ali você tem um sistema de aprendizagem que ele fica fluido e natural. Você já não consegue nem entender mais direito por que é tão importante, mas você não quer largar aquele meio ali. Isso é verdade, irmão. Sem contar com as pessoas que você tem a oportunidade de compartilhar o tempo todo várias soluções, bem, né? E um negócio interessante porque é o seguinte, quando eu cheguei aqui na primeira vez no Sales Club, eu acho que eu já comentei isso com você, falando um pouquinho com o nosso parceiro que tá ali ouvindo, eu me senti um completo ignorante. Eu juro pra você. Sério porque mesmo? assim, foi um primeiro momento de entender que é uma política comercial estruturada, específica. Eu costumo falar que eu aprendi, inclusive, esse tema, que eu costumava sofrer
as compras, né? Porque a gente não tinha uma política comercial estruturada. Quando eu comecei a ouvir SDR, BDR, Closer, Hunter, eu falei, rapaz, que diabo é isso mesmo? Esse povo tá Eu só falando... quero é perder. O cara tá querendo me Esse mandar um povo dicionário novo. tá falando no idioma que eu não sei nem o que é, brother. Então eu me senti um completo ignorante, cara. Mas ao mesmo tempo, eu percebia que, porra, se eu conseguir chegar até onde a gente já chegou sem deter esse conhecimento, imagina quando a gente agora se associar a essa galera e começar a buscar essas boas práticas e fazer como os grandes estão fazendo. Porque o interessante aqui do Sales Club, porque eu sou pequeno perto do... Mas assim, o que é pequeno, o que é grande? Isso é relativo, porque a gente entende que, como você falou, às vezes eu tenho dores e parceiros muito maiores que eu estão tendo as mesmas dores, só que às vezes em proporções ou maiores ou menores. Mas o Sales Club ele vem com esse objetivo de sanar essa carência do mercado no que tange essa informação, esse conhecimento sobre gestão comercial. Esse foi o objetivo do Sales Club? Eu diria que o Sales Club dentro... Primeiro objetivo da educação, né? A educação... Volto de novo no ponto de vista da paternidade ou maternidade. Sim. A gente vive para o sucesso dos nossos filhos. É a mesma coisa dos nossos alunos. Então, pensar em uma sociedade mais desenvolvida, mais justa, com mais sucesso é importante. Isso é o começo da nossa história. E quando a gente fala de comunidade, de compartilhamento, é muito engraçado que muitas vezes a gente fica preocupado. O que será que eu tenho para falar para um cara que está ali? E às vezes faz as comparações, né? Maior ou então de um mercado mais evoluído. E eu falei para você, não é sobre o que as pessoas, não é sobre o que a gente quer falar, porque não é mais sobre a gente. Sim. É o que os outros precisam ouvir. Sim. E existe muita beleza no aprendizado entre as pessoas de maneira fluida. E aí eu falo para você, você comentou uma coisa que, eu cheguei aqui, ouvi esses termos novos. Muitas empresas que chegam aqui, os empreendedores, primeira coisa a ter muito respeito. Existe genialidade, muito esforço, tem que termos muita orgulho e admiração quando as empresas, sem conhecimento técnico ou sem as expressões, conseguem obter resultados. Isso é sinal de muito esforço, muito trabalho, muita sabedoria, como eu falei, genialidade. Sim. Imagina que naquela época, por exemplo, quando Thomas Edison criou a lâmpada, ele não tinha internet, ele não tinha inteligência artificial. Não tinha GPT, né? Não tinha essas coisas. Então, o cara tem que ser muito gênio para não ter onde buscar a informação e mesmo assim entregar coisas novas. Então, nesse falo, eu me perdoe a correção, você não é pequeno. Não é nem uma questão de proporção. Você nunca foi pequeno porque certamente você criou coisas novas de onde não tinham. Sim. E isso é admirável. O que aconteceu é que você encontrou um novo repertório que davam nomes para algumas coisas que você já fazia empiricamente, ou melhor, você encontrou ferramentas que poderiam fazer com que aquilo que estava dando certo em certo percentual, se eu encaixar um pouquinho mais disso, ou tem um ganho incremental aqui. Sim. Se eu encaixar mais aqui, eu tenho outro ganho incremental. Então você começa a ter mais êxito, previsibilidade, isso te faz sobrar tempo, recurso ou dinheiro para você fazer melhor ou outras coisas que gostaria. Então o papel do Sales Club é destravar, criar facilidade, iluminar o caminho, acender a luz de uma sala apagada. Você já acordou à noite e foi beber água e você na sua casa não tromba, né? Porque você já sabe onde está o móvel. Sim. Então é uma coisa assim, passa o tempo e a gente não percebe, porque a gente fica bom nisso, né? O que a gente faz aqui no Sales Club? A gente acende a luz. E se a gente acende a luz, aquilo que você já tinha conhecimento tátil, sim, você vai ter mais ainda. Então, a função do Sales Club é facilitar, ajudar. Só pelas nossas mãos? Não. Nós não somos tão brilhantes assim. Mas somos bons parceiros, temos conhecimento. Agora, junto uma comunidade com o mesmo propósito, aí fica mais fácil ainda.
A coisa. O interessante é que uma das coisas que me encantou aqui no Seios é justamente o fato de pegar na mão e fazer junto. Que é isso que a galera da Elite faz, né? Então, na implementação da máquina de vendas em si, a gente entende a Giovana, meu Deus, a Brilhante, Giovana né? é uma pessoa que ganhou o meu respeito e o meu carinho de maneira exponencial, porque é uma pessoa de um conhecimento, de uma tranquilidade, de ela conseguir absorver o processo de maneira muito plena e conseguir modular isso de maneira muito assertiva. Então, Cara, isso é brilhante, isso que você está falando, assim, para a gente olhar para o mundo. E eu até estendo o seu elogio, faço meu agradecimento também à Giovana. Não basta conhecer as coisas, ter a capacidade de ouvir, assimilar, ouvir, ter a escutativa de entender as pessoas, preparar, adaptar não só o discurso, mas as ferramentas de implementação para que aquilo sirva na medida certa das pessoas, é uma habilidade única. sim, E rara. Então, uma das coisas que o pessoal aqui do Sales Clube eu acho que tem é mentalidade de servir e de ter do sucesso do cliente, tem conhecimento e repertório e também tem a habilidade de comunicação e adaptação. sim. Porque cada negócio é diferente. Imagina, Breno, os seus negócios. O que um restaurante tem a ver com uma mineradora? Olha o interessante disso. E uma coisa que você comentou mais cedo. Independente do restaurante, independente da mineradora, independente do hub tecnológico, ela precisa de processos, ela precisa de gestão, ela precisa de governança corporativa, elas precisam. E é um conjunto de processos que, como você nos explicou, inclusive naquela última oportunidade de mentoria que a gente teve lá atrás, as pessoas, a gente está preparando agora uma série de materiais com relação ao planejamento estratégico. Está chegando agora 2026, né? Então, o que a gente vai acontecer lá na frente? Não, a gente não é médio, com certeza, mas a máquina de vendas, ela permite uma previsibilidade. Como é, igual diz nossa equipe aqui, né? Vocês, o que é que você não controla na venda? A venda. Mas o que é que você controla? Tudo aquilo que vem antes da venda. Então, se você... Todas as etapas anteriores, elas estão sob seu comando. Então, se você faz tudo que tem que ser feito por etapa, igual diz do amigo Hélio, Isso aí. entendeu? Fazer tudo que tem que ser feito por etapa. E você consegue metrificar isso. E aí agora vem o Rafa de maneira muito assertiva dizendo, e testando através do Growth Marketing, e você, não só do marketing, mas da ferramenta Growth, para você ter ganhos incrementais dentro de cada etapa, você consegue começar a reestruturar, aprender com as próprias falhas e montar uma estrutura não só comercial, mas de uma governança corporativa de maneira mais assertiva, que com certeza vai dar uma tranquilidade maior na gestão das empresas. Você sabe que se a gente pensar de uma maneira simples, a empresa precisa de administrabilidade. Sim. O que quer dizer isso? Você gosta de carro, não? Gosto. Tem uns carros. Eu gosto de carro antigo. Chamar de carro velho não pode, que isso é um problema. Eu gosto, hein? Carro antigo é comigo, hein? Carro antigo é comigo, Eu hein? tenho um Fusca, eu tenho um Kombi, eu tenho um Fiat 147. Tem uma Kombi aqui embaixo, também gosto. Carro antigo é nostalgia, hein? Pelo amor de Deus, não mesmo. Mas o que acontece? Tem carros que são incríveis. Por exemplo, vamos falar da Kombi. Sim. Eu adoro minha Kombi. Ela é 10. Mas o cara que não tem carinho para administrar, Não vai funcionar. a marcha que ela não encaixa direito, ela tem jogo, a direção tem jogo. Sim. E o que a empresa tem? Cada empresa tem uma peculiaridade. Puta, às vezes eu tenho que fazer um ajustezinho aqui, eu tenho que fazer um ajuste lá. E qual é o lance do planejamento estratégico? E qual é o lance da governança? Cada pessoa tem um ponto de vista, uma perspectiva. Eu estou desse lado, eu enxergo você. Você está desse lado, você Sim. enxerga. Um profissional gestor, ele olha para a carreira dele. Ele tem emprego dele, ele quer gerar capital, ele quer pagar as contas dele. Um empreendedor, antes de trabalhar para a própria empresa, ele assume riscos. Sim. O risco pode ser um dinheiro que ele coloca,
O risco pode ser a casa que ele coloca à disposição de um negócio, pode ser a plantação que ele coloca à disposição. Não importa, você abdicou de algo e aportou esse negócio, essa propriedade que você tem, ou esse recurso que você tem, a favor de um negócio, com a espera que o retorno seja maior do que você investiu. Sim. Nesses dois aspectos, com essas duas direções, e precisa existir um documento, um instrumento de relação entre as pessoas. A pessoa que investe, ela dá ao plano estratégico, ela oferece ao plano estratégico quais são as diretrizes ou expectativas de retorno ao recurso investido. Sim. Se eu estou investindo esse recurso, esse tempo, esse dinheiro, a minha expectativa é retornar X%. E normalmente esse X% ou esse X dinheiro, ou esse resultado, tem a ver com custo-oportunidade. Ele tem que me render mais do que eu deixasse num lugar que, se eu estivesse dormindo em paz, Sim. estaria. Pode ser 12% ao ano, tanto faz. Já o trabalhador, ele tem a expectativa de manter empregabilidade, quer dizer, continuar empregado, ou até ter variáveis que apoiem. Se a gente não tiver esse instrumento bem feito, todo mundo vai trabalhar bastante, vai sentir que está fazendo o máximo, mas pode ser que a gente está remando para o lado errado. O planejamento estratégico é, volto a dizer, o instrumento que conecta as pessoas em diferentes fases ou em diferentes perspectivas para seguir num caminho só. O que pode, o que não pode, o que se espera e acordar entre partes. Normalmente, o planejamento da organização, se ele não tem métodos para estruturar o que se espera, com que recursos se faz, você vai ter se você não faz planejamento estratégico, você tem uma coleção de critérios que podem ser diferentes. Exemplo. Talvez um trabalhador, um dono de empresa, fala assim: na minha época não tinha nada disso. Aqui a gente trabalha antes do sol raiar, eu vou até, não tem preguiça, essa geração é muito mimimi, muito mole. Então eu tenho que trabalhar muito. E às vezes o trabalhador pensa de uma maneira diferente. Se não tem um acordo entre partes, sabe o que vai acontecer? Frustração das expectativas. O acordado não sai caro. Em que hora que tem que fazer isso? No planejamento estratégico. E o planejamento estratégico acontece o ano inteiro? Não, ele acontece em determinadas fases. Tem gente que faz uma vez por ano, tem gente que faz revisão 2, 3 vezes por ano. Mas aí depois tem um negócio chamado missão, visão e valores e instrumentos de acompanhamento. Sabe o que ele ajuda, esses instrumentos, essa missão, visão e valores? É a cartilha. Na hora que a gente tem dúvida, vamos ver lá na cartilha se o que a empresa precisa fazer, o que pode e o que não pode. Ao invés de ficar na minha palavra contra a tua palavra. Porque como os critérios são diferentes, dá pau. Você deu um exemplo muito interessante na imersão, que quando você coloca o planejamento estratégico como o Waze, né? É o mapa. É o Google Maps. Né? Então, é aonde você quer chegar e qual caminho você deve seguir para chegar naquele objetivo. Porque uma coisa que você falou muito interessante também é que, por exemplo, se você coloca 4 remadores dentro de uma canoa, eu tive a oportunidade de participar do Legendários, e a gente percebia que quando a gente revezava na parte de imagina que tinham 8 posições. 16 posições, né? Remando uma canoa grande, né? Então ficava 3 equipes de um lado na parte da frente, 4 equipes na frente e 4 equipes atrás, e chegou um momento que o pessoal falou o seguinte: ó, melhor, em vez de todo mundo remar junto, vamos fazer o seguinte: primeira parte da frente começa a remar, depois a parte de trás começa a remar. Vamos contar 40 remadas para cada um na frente, 40 remadas para cada equipe de trás. E não só isso, e na frente o bumbo dando a sequência exata para saber a hora de colocar o remo na água. E não só isso, como atacar com o remo na água para você não pegar ninguém que está na frente. Ou seja, o planejamento estratégico, chega, me arrepiei. O planejamento estratégico, ele mostra não só o caminho que você deve seguir, mas como você deve seguir, né? E além disso, vem do direcionamento as métricas, os OKRs, os KPIs,
para que você faça o ajuste de rota quando necessário, né? Porque Alice no País das Maravilhas, para quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve, né? Então, se eu quero uma coisa como diretor, eu quero que minha empresa funcione dessa forma, dessa maneira, beleza, mas todo mundo aqui da minha equipe está alinhado com essa mesma linha de pensamento. Quando eu saio de lá, a cultura, a governança... Mantém-se a mesma? Um videozinho que você mostra quando o cara sai da empresa também, que o cara tá fazendo corrida de cadeira. Entendeu? Cultura é o que acontece nos corredores da empresa quando você não está. Exatamente, irmão. E aí, olha só que você falou do remador. Será que os remadores são menos importantes ou mais importantes que o cara que toca o bulbo? De forma alguma. Cada um tem sua missão. E essa missão precisa ser coordenada e precisa ser conjunta. E aí nessa hora que entra a gestão de pessoas, papéis, e isso tudo é processos. Ai, que chato, né? Super complicado isso. Ah, isso é conversa de coach. Isso é conversa de um camarada. Não é, meu irmão. É o que precisa ser feito. É tudo que precisa ser feito por etapa. Para que a gente não improvise. Nós podemos ser muito bons e criativos, mas a vida empresarial, improvisar por muito tempo, cansa e aumenta o risco. Sim. E não é o que a gente quer. Com certeza. Então a governança, planejamento estratégico, todos esses são instrumentos importantes e, vou dizer, dão alívio e segurança para quem empreende e para quem está tocando empresa. Como nós falamos de papéis. Se você não tem um bom direcionamento, e o direcionamento deve vir da direção e do empresário. Você abdicar de fazer isso, você não está cumprindo o seu papel dentro da organização. Ah, Luiz, mas a empresa precisa ser mais democrática. Bom, é claro, existem empresas que têm abertura para isso. A nossa, por exemplo, planejamento estratégico é construído em conjunto. O compromisso é construído de maneira colaborativa e cooperativa. Mas um CEO, e aí hoje o meu papel é de CEO, tem papéis importantes que é a decisão e a direção. Se eu não exercer esse papel, eu deixo o meu time possivelmente à deriva. Porque vão ter pessoas que vão querer ir para um lado, pessoas que vão querer ir para o outro. E isso pode não ajudar o time. Então, CEO tem papel? Tem. Empreendedor tem papel? Tem. Tem. Abdicar disso é, inclusive, poder atrapalhar a equipe a fazer o bom serviço que precisa fazer. Você deu outro exemplo que eu achei muito interessante na imersão, que você coloca o empreendedor, o CEO, como um maestro, né? E você entende que dentro de uma filarmônica, dentro de um processo como esse, você entende que vai ter um momento que o bumbo vai entrar no lugar certo. É um som só. Plum. Vai ter um momento que vai entrar o violino, vai ter um momento que vai entrar o saxofone, vai ter um momento que vai... Mas cada um no seu momento certo, sendo orquestrado pela direção e pela partitura que está ali. Então a gente considera, tipo, o planejamento estratégico seria a partitura do gestor. É isso aí. Para direcionar o que tem que ser feito, como tem que ser feito e o que cada peça fundamental da estrutura tem que fazer. Você pergunta, não, quer dizer que o remador é mais... efeito cascata. Eu costumo falar que as pessoas funcionam, fazendo agora analogia com relação a carro, né, como uma engrenagem de um diferencial. Se você quebra um dente de uma engrenagem, de um diferencial ou de uma caixa de marcha, esse dente quebrado, se não trocado e corrigido, ou se não feito um ajuste necessário, ele vai acabar quebrando o restante todo. E olha a coisa boa, não sei se você já assistiu um espetáculo de grandes orquestras. A iluminação. Não, diferencial absurdo. Que é o ponto de gerar o foco. Ela não fica no maestro. Sim. Ela transita entre os instrumentistas. Ora percussão, ora sopro, ora cordas. E é engraçado que o papel dos C-Levels não é, ou do CEO da empresa, não é ir para o palco e ganhar a atenção de todos.
é zelar e garantir que todos tenham seu momento de luz e todos tenham seu momento de nobreza. Então, eu continuo achando que as organizações são grandes orquestras, e o meu trabalho aqui nessa orquestra, que hoje chama-se Seios Clube, como nas outras que eu trabalhei, é jogar a luz e aliviar o caminho dos instrumentistas para que eles brilhem. Eu tenho certeza que a organização é melhor quando os instrumentistas são os protagonistas. Com certeza. Uma coisa que eu costumo falar, inclusive nas empresas, né, quando eu sento com a galera para poder conversar, é que, como diretor, como empresário, eu estou ali com o objetivo de direcionar a parte estratégica do empreendimento. Porque em vários momentos, a pessoa que está exercendo aquela função, ela detém um conhecimento, inclusive, maior do que o meu naquela área, de maneira específica. É a função dela, a especificidade, ela é contratada nesse aspecto. Eu sou o generalista, eu preciso saber um pouquinho de tudo. E engraçado que as pessoas falam, até desvalorizam a administração. Não, porque quem não sabe o que fazer, faz administração. Administrar é uma arte. Sim. Ela precisa de uma coleção de conhecimentos, uma visão sistêmica que torna o desafio, às vezes, muito mais complexo. Sim. Do que ser um especialista de área. Com certeza, meu irmão. Ainda mais nesse Brasilzão de meu Deus. Pois é. Então... onde nós temos a legislação tributária mais complexa do mundo. Nós temos quesitos relacionados à gestão de pessoas. É muito interessante porque imagina, é mineração, é fábrica de pré-moldados, é restaurante, é fábrica de móveis planejados. E aí, quando você começa a entender que mesmo todas essas organizações terem pontos, digamos assim, de congruência, que são fundamentais: planejamento estratégico, governança, gestão, fluxo de caixa, gestão de processos, cada uma tem sua especificidade. Dinheiros diferentes, fluxo diferente, financiamento diferente, pessoas diferentes. Completamente Você tem que ser habilidoso e corajoso. Corajoso. É uma coisa interessante quando você fala de coragem. Eu vinha conversando com o Uber quando eu estava caminhando aqui, e a gente falou o seguinte, que as pessoas às vezes elas veem o seu palco, mas elas não veem a sua coxia, né, seus bastidores. O cara fala o seguinte: não, porque não, meu irmão, tá de boa, tá com o burro amarrado na sombra, mas não vê o quanto que a gente tá. E os momentos de coragem, Breno, que quando a gente tá falando agora, que já que nós estamos tocando neles, onde as pessoas ainda não alcançaram o porquê você tá. Às vezes não dá tempo para explicar tudo. Breno é louco, Breno é apaixonado, porque parece que a gente, quando vai subindo, a gente vai ficando mais, vamos falar assim, dono da verdade. Não é isso. O empreendedorismo muitas vezes é tomar riscos. Sim. E aí eu vou inverter, apesar de eu ser convidado, eu vou perguntar a você: por que você acredita que consegue ser bem-sucedido em tantos segmentos distintos? Onde é que está a sua fortaleza, a sua habilidade que fez você ingressar em tantos mercados diferentes e ter êxito? Porque não é comum. Luiz, eu costumo falar que empreendedorismo, depois que eu tive a oportunidade de fazer o Empretec, projeto do Sebrae, incrível, que eu sou fã incondicional daquele projeto, porque ele busca todas as características empreendedoras de vários empreendedores de sucesso do mundo todo, e aí ele traz demonstrando que você tem essas características e você só precisa ativá-las em você. Quando eu fiz o Empretec, a minha primeira empresa, a RE Mineração, surgiu a partir do Empretec. Antes do Empretec, eu não tinha empresa. E foi interessante que quando eu fui fazer a entrevista para fazer o Empretec, a psicóloga chegou para mim e falou: você acha que você realmente está no momento de fazer o Empretec? Eu falei: por quê? Ela falou: você me disse que vai casar no dia que terminar o Empretec. Eu falei: vou. E você vai ter cabeça para poder fazer isso? Eu não sei se eu vou ter cabeça para casar, mas no Empretec eu vou. Eu terminei o Empretec no sábado pela manhã, eu casei no sábado à noite. Tá entendendo? E a empresa... Duas mudanças fundamentais na sua vida no mesmo dia. E minha esposa é minha bênção.
né? É um presente que Deus me deu. E eu vejo hoje, Luiz, de uma maneira até mais assertiva, eu acredito que é propósito. Eu acredito que as coisas foram acontecendo, ao mesmo tempo, como você falou, que você adentrou na parte de educação, aconteceu, comigo as empresas foram acontecendo. Primeiro surgiu a RM Mineração, porque meu pai já trabalhava com isso. Então eu falei, não, eu vou fazer engenharia para poder tomar conta da pedreira. E aí iniciou-se com a mineração. E aí depois veio, pô, eu já tenho uma pedreira. Por que a gente não trabalhar com pré-moldado? E aí veio o pré-moldado. Aí depois a gente pensou, porra, eu adoro fazer cerveja. Imagina. E aí, agora então veio um restaurante. E aí depois do restaurante a gente fala assim, não, tudo bem, a gente já trabalha com restaurante, já tem um, né, já tem a pedreira, já tem um... Aí surgiu a oportunidade dos planejados. Aí eu falei, será? Falei, pronto, vamos para os planejados. E aí depois a gente chega a oportunidade de entrar no Sales Club e entender como é que se joga o jogo de maneira mais assertiva. E aí vem a Toca Hub para poder orquestrar esse processo diante das organizações. Mas, primeira coisa, Deus. Segundo, a família. E eu entendo hoje que nas empresas eu tenho famílias. Às vezes eu passo mais tempo nas empresas do que inclusive em casa. E hoje eu acredito muito também que as minhas empresas são momentos e oportunidades de impactar na vida de outras pessoas e sempre que possível falando de Deus, que é o caminho, a verdade, é a vida. É a sorte do mundo em ter você, cara. E hoje minha missão de vida é essa, é utilizar as minhas empresas, que não são minhas, eu estou aqui como um governante, que Deus me colocou nessa missão, de impactar na vida de outras pessoas de maneira positiva, de forma que elas cresçam, que elas evoluam. Como falava Shep Putz ontem, né, dos legendários que eu tive uma palestra, participei de uma palestra com ele ontem, tirando as pessoas da zona de conforto, porque ninguém cresce na zona de conforto. E eu posso dizer como testemunha desse seu jeito de ser, desses seus atos, que nós do Sales Club, e aí não só a organização, mas a comunidade, podemos desfrutar dessa sua missão que você diz ter, de uma maneira muito natural, orgânica e fluida. Você nos inspira e nos faz sentir melhor. Agora a gente aqui, além de ter conhecimento ou repertório, a gente tem um cara que é nosso querido e nos faz sentir melhor. Obrigado, Breno. Meu irmão, obrigado meu querido. Prazer imenso, meu irmão, estar aqui na comunidade. E só validando, inclusive, outros processos, eu tive a grata felicidade aqui no Sales Club de conhecer vários outros parceiros dentro do processo da comunidade que vem impactando as empresas de maneira muito positiva. A gente viu o Magnum da IURH, a gente viu o Jorge da Vanguardia, a gente vê os parceiros aqui, os mentores aqui do próprio CISO. Você, pô, nem falar nada, porque senão o camarada se emociona e começa a falar besteira. Mas eu me senti muito acolhido aqui, cara. E você, empresário, sente uma dificuldade de saber para onde ir, como ir. Você sabe que você encontra aqui uma oportunidade de uma galera que vai pegar na mão, vai lhe acolher, não só aqui, mas uma comunidade. Que a dificuldade que você tiver, ela vai se conectar e vai lhe direcionar para que você aprenda, não necessariamente com as suas falhas, mas com as falhas dos outros, com os aprendizados dos outros, com o objetivo de ser luz na sua vida. E para mim é um prazer enorme fazer parte dessa comunidade. E eu só agradeço mesmo a oportunidade de estar aqui contigo. Nós somos grandes parceiros. Não estamos mais só na jornada empreendedora. A posição do empresário ou do CEO é uma posição solitária, porque muitas vezes na cadeia as pessoas têm expectativas que a gente resolva problemas do caminho. Mas aqui a gente encontra espaço para ter... Ninguém precisa ser perfeito,
Ninguém precisa ser o dono da verdade. Não existe tamanho pequeno, médio, grande. Todos nós somos pessoas que investimos tempo, investimos recursos e temos expectativas de retorno dele. E se a gente puder trocar com essas pessoas, não pode trocar, né? Já entendi. Compartilhar. Se a gente puder compartilhar num espaço seguro, nos deixa mais confiantes, com melhor autoestima e com melhor recurso para fazer acontecer. Então, volto a dizer que a comunidade do Sales Club não tem dono, mas é uma grande oportunidade para quem empreende nesse Brasil. Juntos a gente consegue ter uma melhor condição de ter êxito e ajudar esse Brasil a ser melhor. É isso aí, meus queridos. Com vocês, meu querido Paulo Teixeira, meu gordinho, o estagiário pleno do universo. É um prazer enorme, meu irmão, poder contar com esse bate-papo contigo. Tamo Muito junto. obrigado. É Tamo uma junto. satisfação sempre nessa estar aqui com você, meu irmão. Que essa amizade dure muitos anos e que a gente possa ajudar um ao outro e todo mundo que está aqui com a gente. Meu querido podcast, trazendo gestão com propósito. Tamo junto, equipe. É isso aí, meu querido. Tamo junto, meu querido.